Da Jovem Pan News Bauru. Alex Silva tem informação para o ouvinte da número 1 do Brasil? Vamos lá com mais informação. O Dr. Olavo pediu, Léo, e é importante a gente abordar esse assunto mesmo aqui na Jovem Pan News Bauru. A gente até chegou a abordar ontem à tarde, mas para a audiência rotativa do rádio é muito importante. A ministra do STF, a Rosa Weber, a presidente, inclusive, do Supremo Tribunal Federal, Léo, suspendeu em caráter provisório o trecho do decreto de indulto de Natal que foi concedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse decreto de indulto de Natal beneficiaria os policiais militares condenados pelo massacre do Carandiru. O indulto ele foi concedido por meio de um decreto editado pelo Bolsonaro no dia 22 de dezembro do ano passado, pouco antes do fim do mandato. Por esse texto, Léo, seriam perdoados da pena agentes públicos de segurança que tenham sido condenados por ato praticado há 30 anos. Os atos hoje são considerados hediondos, mas na época não eram. E os policiais do Carandiru acabam se encaixando nessa descrição. O indulto natalino ele representa o perdão da pena e costuma ser concedido todos os anos no período próximo ao Natal. Se beneficiado com o indulto, o preso tem essa pena extinta. A Procuradoria-Geral da República ela contestou esse decreto do Bolsonaro, dizendo que houve violação da Constituição e que não permite indulto para crimes hediondos. O governo, no entanto, defendeu que o indulto é legítimo, porque os crimes foram cometidos quando ainda não eram classificados como hediondos. A ministra do STF indicou na decisão que, para a concessão deste indulto, vale a data em que o decreto que perdoa as penas dos policiais foi assinado, e não a data em que o crime ocorreu ou que o crime foi cometido. O STF ainda vai julgar essa decisão da Rosa Weber, uma decisão liminar, em plenário. Então ainda não é uma decisão definitiva. Sobre essa situação do Carandiru, Léo, para a gente contextualizar, esse massacre ocorreu no dia 2 de outubro de 1992, quando a Polícia Militar de São Paulo invadiu ali o pavilhão 9 da casa de detenção para conter uma rebelião. E assim foram mortos 111 presos naquela ocasião. Entre 2013 e 2014, a Justiça Paulista ela fez 5 júris populares e condenou ao todo 74 policiais militares pelos assassinatos de 77 detentos. Dos agentes condenados, 5 já morreram e outros 69 ainda estão vivos. Mais de 30 anos depois, ainda ninguém foi preso. Isso é muito importante de a gente deixar claro também. Além do Supremo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, o TJ de São Paulo, também vai julgar a inconstitucionalidade do indulto no que se refere aos policiais militares condenados pelo massacre do Carandiru. Tanto o STF quanto o TJ podem julgar essa inconstitucionalidade. A questão é que a decisão de cada um pode ter um desfecho diferente, uma consequência diferente. Caso o STF mantenha essa interpretação da Rosa Weber, a decisão passa a valer para qualquer caso de indulto cujo crime tenha sido cometido antes da lei que configura crimes hediondos. Já no caso do TJ de São Paulo, se for decretada ali a inconstitucionalidade do decreto do Bolsonaro, vai valer apenas para o caso do Carandiru. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos colocar dessa forma quando se fala de STF e Tribunal de Justiça. Não vamos confundir as bolas, já dizia o nosso ex-vereador aqui em Bauru. Exatamente. Né? Ainda não tem data definida para que esses julgamentos aconteçam, no caso nos tribunais, né? Tanto no STF como no Tribunal de Justiça de São Paulo. Após o julgamento da legalidade do indulto, a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo vai julgar os recursos das defesas dos PMs que pedem a redução de pena. Os PMs eles foram punidos e a punição varia de 48 anos até 624 anos de prisão. Pela lei brasileira, ninguém pode ficar preso mais de 40 anos pelo mesmo crime. Apesar disso, todos os agentes condenados, eles respondem pelos crimes de homicídio em liberdade. A defesa dos policiais militares, no caso a defesa alega que eles atiraram em legítima defesa depois de serem atacados por detentos com armas de fogo e facas, esses detentos que queriam fugir. O Ministério Público alega que os presos já estavam rendidos e foram executados a tiros pelos policiais. Essa, então, a situação do massacre do Carandiru. Importante a gente dizer também que no final do ano passado, o PGR, o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras,
enviou ao Supremo Tribunal Federal uma ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade contra um trecho do decreto de indulto de Natal do Bolsonaro. O Aras havia pedido ali ao Supremo para que ele suspendesse imediatamente a parte do decreto para evitar a anulação das dezenas de condenação no caso. Isso falando então sobre a questão do massacre do Carandiru. Essas informações divulgadas pelo portal pelo G1, viu, Léo? E a gente também repercutindo por aqui, já foi repercutido por vários outros portais também, mas explicando esta situação da decisão da Rosa Weber. Quero ouvi-lo, Olavo Pelegrina Júnior. O senhor pediu e a notícia está aí. São vários fundamentos. O argumento que versa sobre o caso de ser crime hediondo é um argumento interessante. Quando esse evento aconteceu, não era crime hediondo, se tornou depois. Nós sabemos no direito penal que a norma não pode retroagir, respeito a entendimentos diversos, enfim. Mas o que chama atenção foi um ponto divulgado pela Veja. A Veja divulgou um trecho dessa decisão. Eu vou tomar a liberdade, amigo ouvinte, eu sei que é chato, mas são só 3 linhas. Eu vou ler parte desse texto. Ó. O indulto aos agentes, presta atenção nisso, ó. O indulto aos agentes públicos envolvidos no massacre do Carandiru pode, em princípio, configurar transgressão às recomendações da comissão no sentido de exortar o Brasil à promoção da investigação, do processamento e da punição séria e eficaz dos responsáveis. Então, transliterando isso aqui, uma parte do voto diz assim: olha, esse indulto pode dar a impressão que transgressores da lei não são investigados, processados e punidos eficazmente. Amigo ouvinte, você está lembrando de alguma coisa ou não? Você está lembrando, vou falar de novo, que pode então dar a impressão que não haverá investigação, punição séria e eficaz dos responsáveis por crimes. Espera aí. A justiça não é um peso e uma medida? Teve alguém que experimentou por uma decisão de territorialidade e experimentou um processo anulado? Como é que é? Punição, investigação, processamento e punição séria e eficaz dos responsáveis? Deixo a conclusão para você, amigo ouvinte. Muito bem, agora